Eu passei no meu primeiro concurso em 89 dias e olha que eu vim de escola pública. Eu nunca tinha estudado direito na minha vida, eu nunca tinha lido a Constituição. No começo, eu li e não entendia no final das contas. E eu passei na frente de milhares de pessoas que estavam há anos pagando os cursinhos mais caros do país. Como que eu consegui fazer isso? Porque eu descobri, por puro acidente e necessidade na verdade, a verdade que a indústria dos concursos não quer que você saiba de jeito nenhum. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu usei para ser aprovado em 10 concursos sem nunca ter comprado um cursinho sequer. E eu vou revelar por que o material que eles te vendem, aquelas videoaulas infinitas e PDFs gigantescos são, na verdade, a maior armadilha para te manter reprovado e pagando mensalidade para sempre. Eles querem que você seja um concurseiro vitalício. Aprenda a virar um concursado vitalício. Muito melhor, né? Então fique comigo, porque o que você vai ouvir aqui é o que os donos de cursinhos rezam para que você nunca descubra. A minha jornada no mundo dos concursos começou como a de muitos aqui, no desespero. Eu vi a notícia lá numa banca de jornal na época. Edital do Ministério Público de São Paulo aberto, nível médio. Naquela época eu não tinha faculdade. E aí eu descobri que eu tinha 89 dias para a prova. Era isso, ponto final. E assim, eu vinha de escola pública, não sabia de nada do direito, zero, gente. Eu até estava no primeiro ano da faculdade de Direito, só que quem fez faculdade sabe, né? Você não aprende nada de Direito no primeiro ano. É só teoria que nunca vai cair na prova. E aqui, eu tomei a minha primeira decisão contra-intuitiva. O primeiro passo que quase ninguém faz. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a última prova do concurso e fiz. Eu fiz a prova inteirinha mesmo, tá? Sem medo de errar. A maioria das coisas ali, né? Claro, quase tudo, nunca tinha visto na minha vida. E aí, é claro que eu tomei um tapa na cara, aquele de mão aberta, servidão mesmo assim, sabe? Eu fui uma draga em direito, cara, como já era esperado, né? Expectativa baixa é o segredo do sucesso, o segredo da felicidade. Mas algo surpreendente aconteceu ali. Eu percebi que nas matérias básicas, português, raciocínio lógico, matemático e informática, eu estava bem. Sabe por quê? Porque um ano antes eu tinha estudado para vestibular usando um método próprio de engenharia reversa que eu já tinha criado ali para a faculdade, estudando só por questões. E essa prova me deu um diagnóstico imediato. Ela permitiu que eu criasse uma estratégia cirúrgica para aquele concurso. Só que assim, eu tive que tomar uma decisão, né? Decisão número 1. Eu cortei o estudo das básicas. Sabe essas matérias que eu estava bem? Que eu falei aqui, ó, português e tudo mais, eu parei de estudar. Eu fiz só uma manutenção desse conteúdo lá no domingão, fazendo questões da banca dessas matérias. E outra decisão que eu tomei foi jogar todo o meu esforço de segunda a sábado em direito. Por quê? Essa era a minha maior dor. E eu percebi que se eu evoluísse bastante naquele bloco, eu tinha sim chances de aprovação. Só que aí eu, iniciante vacilão, caí em outra armadilha. A armadilha da apostila. A primeira mentira que eu descobri. Sem saber o que fazer, que eu não sabia estudar, é claro, não sabia nem o que era concurso de direito, eu cometi o erro que todo iniciante comete, né? Eu comprei uma apostila de banca, sabe? Dessas grossonas assim, que prometem todo o conteúdo da prova. E cara, que furada que foi essa? Foi um lixo, gente. O material era ridiculamente mal feito. Eu era iniciante e conseguia perceber isso. Cara, tinha conteúdo desatualizado, gente. Tinha muita encheção de linguiça. Em direito penal, por exemplo, eles colocavam um monte de teoria complexa, sabe? Mas eu via nas questões, né? Lembra que eu tinha feito a última prova? Eu vi ali que ele só cobrava o nome do crime e a conduta. Só. E aí o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Arranquei as páginas, eu risquei, botei fogo. Botei fogo mesmo em boa parte daquela apostila, cara. Eu percebi ali que se eu confiasse naquele material fácil, né, fácil de comprar só, eu estaria frito. Eu tive que interromper esse vídeo porque eu preciso fazer um comunicado importantíssimo para você. A partir de agora, você não pode comprar nenhum curso para concurso da concorrência, claro, e também até do Aprovação Ágil. Porque no dia 6 de novembro nós teremos a nossa Black Friday e ela vai ser histórica. Você vai ter acesso a uma condição única para garantir o acesso a todos os nossos cursos para concursos e bônus incríveis que vão garantir a sua aprovação, inclusive com a minha ajuda pessoal. Então eu recomendo demais que você espere até o dia 6 de novembro e veja os links aqui da descrição, porque você vai ficar por dentro dessas novidades e também, claro, acompanhe aqui o Bitolê nos próximos vídeos. Eu teria que criar o meu próprio caminho, não tinha jeito. E foi aí que eu percebi a grande fraude, que é a grande mentira dos cursinhos. Eu só não fiz o cursinho naquele momento, confesso, porque eu não tinha dinheiro. E hoje eu digo com toda certeza, cara, isso daqui foi a melhor coisa que me aconteceu. Se eu tivesse feito cursinho, não teria passado, gente. Sabe por quê? Porque os cursinhos criam dificuldade para vender uma facilidade. O modelo de negócios deles depende que você ache o concurso difícil demais para fazer sozinho, né? Eles precisam justificar o preço.
Então o que eles fazem? Eles te vendem aulas infinitas, PDFs gigantescos. E o pior de tudo, eles ensinam conteúdo que na prática, principalmente nesses concursos mais simples, gente, concurso de nível médio, concurso para quem não é formado em direito, eles ensinam conteúdo que não vai cair na sua prova, cara. Eles usam as mesmas aulas, às vezes, de um curso para juiz, para promotor, para formado em direito. Para um concurso, às vezes, que é de nível médio, né? Para tribunal, beleza, mas para nível médio não faz sentido isso, gente. Só não entende isso quem não faz prova. Eles gastam horas falando de teorias doutrinárias complexas, jurisprudência recente, discussões filosóficas do direito, enquanto a verdade, nua e crua, é que o simples funciona, tá? E o simples que funciona, gente, sabe qual que é? É a lei seca. É o texto puro da lei, tá? Lei seca não é aquela lei que você não pode tomar uma depois das 10 da noite. Não. Lei seca é um apelido que os concurseiros, né, a galera do direito, dá para o texto puro da lei. Até hoje, as estatísticas mostram isso, gente. Para cargos de técnico, 93% das questões são a cópia exata da lei. Estou falando de técnico de tribunal, tá? Para analista de tribunal, formados em direito, tá? Especialidade de direito, 85% é lei seca. Se você for muito bom no simples, na lei seca, para você entender, você já garante uma nota de aprovação, cara. Eu entendi que com 89 dias eu não tinha tempo para dominar a teoria. Sabe aquele conteúdo complexo que os cursinhos vendiam? Mas eu tinha tempo para dominar a lei. E eu mergulhei na legislação. E aqui que está o segredo do estudo ativo, sabe? Aquele estudo que não é o estudo fofo, para você entender. Que ninguém te ensina. Estudar com curiosidade é a chave, cara. Eu li a Constituição e não entendia um termo jurídico, eu não pulava. Eu parava, ia pesquisar no Google mesmo, no dicionário às vezes, o que significava aquela palavra, e aí depois eu continuava. Eu fazia questão de entender aquilo que estava escrito. Eu anotava o significado ali do lado, sabe, no meu próprio material. Anotações rápidas, breves. Eu não tinha a ilusão de que eu ia entender de primeira. E essa é outra mentira que te contam também, viu? Esse mito do entender de primeira. O concurseiro iniciante, ele acha que vai estudar um conteúdo uma vez e entender tudo para sempre, né? Isso daqui é uma mentira, cara. Você está se enganando. Você só vai entender e memorizar esse conteúdo com a repetição. Eu só fiquei dominante na Constituição depois de repetir a leitura daquele mesmo trecho dezenas e dezenas de vezes. É chato? É, demais. Mas dá resultado? Dá. Então não é chato. Chato mesmo é você não passar no concurso, né? E aí eu te pergunto, como que você vai repetir um conteúdo se o seu material é um PDF de 1.500 páginas por matéria? Você não vai, cara. Você vai levar 1 ano para ler aquilo uma única vez. Agora, se você tiver um material enxuto, sem desperdício, esse é o significado de enxuto, focado na lei seca, por exemplo, dependendo da matéria, você consegue repetir. E, inclusive, para acelerar essa repetição, eu usei um hackzinho final que eu vou revelar para você, que é o hack da engenharia reversa. O hack principal, o que me fez passar de verdade em um monte de concurso com velocidade muito acima da média, foi o mesmo que eu usava lá no vestibular, a engenharia reversa. Eu não parei de fazer questões. Eu pegava as provas anteriores e, em vez de só ver o gabarito, eu investigava, eu destrinchava a questão. Eu entendia por que a alternativa A estava errada. E eu mentalmente, ou no papel mesmo, dependendo do caso, claro, dependendo da profundidade que eu precisava dar para entender melhor aquele conteúdo, eu transformava aquela alternativa errada em algo correto, em uma alternativa correta. Isso daqui é uma brincadeira, é um jogo. E esse jogo, na verdade, ele cria quase que um mapeamento matrix do conteúdo na sua cabeça. Quando você faz dezenas de questões sobre o mesmo tema, o que vai acontecer se você estudar com as melhores questões, por exemplo, ali, questões que cobram o mesmo artigo de lei, você recebe estímulos diferentes e acaba dominando aquele artigo de uma forma que nenhuma videoaula jamais vai te ensinar. E foi assim, cara. Com esse método simples, que em 89 dias eu passei na frente de milhares de pessoas que estavam há anos presas no sistema travado dos cursinhos e que provavelmente não passaram até hoje, né? O que eu fiz foi simples, extremamente simples. E o simples funciona demais, gente, desde que ele seja repetido à exaustão. Quem passa em concurso não é quem tem o cursinho mais caro, é quem domina o simples. É quem acerta as questões previsíveis. Aquele 90% da prova que normalmente está dentro da lei seca, né? E, inclusive, sabe aquela questão de jurisprudência complexa que caiu na prova, que os cursinhos ficam falando ali durante semanas? Essa questão, você pode errar, tá? Não é errar essa questão que te reprova. O que vai te aprovar, na verdade, é ser um mestre no básico. Então, sério, para de ser enganado, vai. O conteúdo que você precisa, na verdade, gente, ele é aberto. Ele é grátis.
Ele está no site do Planalto. E o método é esse. Lei seca, estudar a lei seca, com curiosidade ativa e, claro, com uma engenharia reversa por questões. Se você dominar essa técnica, você vai ter mais velocidade ainda. E você, já se sentiu enganado por um cursinho, por um professor? Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Comente aqui abaixo que eu prometo responder todo mundo. E muito importante, viu? Se você quiser aprender a dominar todos esses conceitos simples que eu te mostrei nesse vídeo, eu vou deixar um presente para você. Eu vou deixar um treinamento prático que eu fiz de 7 dias, que é o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, com um valor simbólico. E está aqui, ó, disponível por tempo limitado, com unidades limitadas. Infelizmente eu não consigo colocar todo mundo nesse valor simbólico que eu vou deixar aqui embaixo. E, cara, ele vai mudar para sempre a forma como você estuda. Pode confiar no processo. Ele é sempre o curso que eu indico, para vocês terem uma ideia, para a galera do VIP do Aprovação Ágil, que tem mentorias comigo. Só começa a participar do VIP quem faz o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Eu garanto que vai mudar para sempre a forma como você estuda. Fechado? Aproveite. E se esse vídeo abriu a sua mente, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho e siga o Bitolê em todas as redes sociais. Fechado? Hoje somos mais de 1 milhão de bitolados nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.